Hoje eu vou te mostrar como você pode ter aprendido a ter medo de crescer e como isso pode estar influenciando muitos aspectos na sua vida. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como você pode começar a identificar essa crença e o que você pode começar a fazer para tentar mudar essa situação. Hoje eu quero falar com você sobre o aprendizado da crença limitante do medo. Como que isso influencia a nossa vida, como isso impacta a nossa vida. Tem aqui algumas anotações e a gente vai conversando no decorrer do vídeo. Então eu quero começar falando da minha experiência. Eu achava que o medo de crescer era simplesmente insegurança minha. Era uma coisa natural, minha, que veio comigo. Mas assim, eu descobri que não é. Não veio comigo, foi implantado em mim. Mas quando eu comecei a observar com mais profundidade, eu percebi uma coisa. Esse medo não nasceu comigo. Ele foi aprendido. Assim como eu tenho falado que nós aprendemos o nosso conjunto de crenças, e isso é o que vai ditar como nós vamos nos comportar na nossa vida, o conjunto de crenças que a gente carrega, que foi transmitido pra gente, todos os hábitos, todas as nossas crenças, tudo que a gente acha, todas as nossas percepções foram coisas aprendidas, foi passado pra gente. Nós aprendemos a ter o pensamento que nós temos, a achar as coisas que nós achamos, a perceber as coisas que nós percebemos. Então, tudo isso foi passado pra gente. É uma herança, né? Uma herança. A gente não acorda um dia na infância pensando, vou ter medo de evoluir. Imagina que uma criança pensa isso. A criança não pensa isso não, amigo. Criança só vai e vive a vida, criança não tem medo, criança não tem nada que para ela, né? Isso é prejudicial, assim, integridade física, né? Por isso que tem que ter um adulto responsável. Os meus filhos mesmo, quando começavam a andar, eles não tinham medo, se tinha um degrau, eles iam, passavam pelo degrau, se fosse machucar, se fosse cair, fosse machucar a cabeça, eles não estavam nem aí, se não tivesse alguém para cuidar, entendeu? Se machucava feio. Mas isso aí é o ímpeto, é a coragem, entendeu? Até vir um adulto e dar aquela cortada na coragem que a criança tem. A gente não acorda, né? Um dia e fala, vou ter medo de crescer. A criança não tem medo, ela vai, enfrenta tudo e faz o que dá na telha. A gente aprende a ter medo de evoluir, né? Foi ensinado. Aprende quando vê os adultos dizendo que crescer é difícil demais. Aprende quando escuta que quanto maior o sucesso, maior o problema. A gente falou sobre isso no último vídeo, que a gente relaciona o sucesso a sofrimento. Então, tudo que é grande, tudo que a gente deseja, se vem fácil, a gente desconfia. Isso foi aprendido justamente nessas etapas da vida. Aprende quando é criticado ao se destacar. Ai, você está falando demais. Ai, a criança gosta de falar demais, que tem aquele ímpeto de falar. Ai, tá falando demais. Já dá aquela cortada, entendeu? Aí a criança já pensa, nossa, estou errado em falar demais. E às vezes isso é o dom da criança, né? Aprende quando é diminuído ao brilhar ou ao cometer um erro. Todo mundo comete erro, né? Todo mundo comete erro, mas aí, geralmente, somos gravemente punidos por errar quando nós somos crianças, né? Isso, na maioria das vezes, vai gerar um bloqueio. Na maioria das vezes. Sem perceber, o cérebro associa o crescimento à dor. E o que acontece quando o cérebro associa o crescimento à dor? Ele evita. Assim como já falamos em outros vídeos, nosso cérebro, a nossa mente tem a função de nos proteger. Se ele acha que algo vai ferir a nossa integridade, vai nos prejudicar de alguma forma, ou vai drenar a nossa energia, o que ele faz? Bloqueia. Não aceita. Entendeu? Então, se a gente associa crescimento à dor, então quer dizer que se a gente crescer, se a gente evoluir, aquilo vai doer, então nosso cérebro vai arrumar 1001 desculpas para fazer você não crescer. Aí você fica estagnado, entendeu? E aí eu percebi que eu não tinha medo do sucesso em si, eu tinha medo das consequências que eu aprendi a associar a ele. Então não é medo do sucesso, é medo de ser julgada, é medo de perder pessoas, é medo de, por exemplo, aumentar as responsabilidades e não dar conta, porque daí foi falado que dá muito trabalho, entendeu? Vai ter muita dor de cabeça se você crescer, se você for atrás de evoluir. Então,
É crescimento? Vai doer? Então não quero. Então comece a evitar. Não é medo do crescimento, é medo das consequências que o crescimento podia trazer. Pode trazer, na verdade, né? E isso tudo foi uma construção, tudo isso foi construído em nós. Entendeu? O dinheiro, dinheiro dá muito trabalho. Só tem dinheiro quem faz coisa errada. Então a gente começa a associar a um lado negativo, começa a ver o lado negativo das coisas. E aí a gente tende a não querer aquilo, não correr atrás daquilo, porque por mais que o nosso coração deseje aquilo, o nosso cérebro fica dando provas pra gente de que não é bom, porque foi falado pra gente que não é bom. Para você ter medo de crescer, porque crescer vai provocar dor, vai provocar incômodo, vai provocar desconforto. Já falei aqui em outros vídeos que não tem jeito, para crescer tem que ser com desconforto, assim como o músculo na academia só cresce se ele for colocado sob estresse, for colocado carga pesada nele, né? Não tem jeito, para a gente alcançar outros patamares, outros lugares na vida, a gente vai ter que passar pelo desconforto. Só que seu cérebro vai toda hora querer te impedir. E se você tiver recebido uma carga muito grande de crenças negativas em relação ao medo, aí pronto, danou-se, entendeu? Aí que não vai mesmo. Então, quando a gente entende que tudo isso foi aprendido, a gente entende que isso também pode ser desaprendido. Só que eu já adianto para você que não é fácil, viu? Mexer com crença limitante do medo não é fácil. É limpeza profunda, é limpeza extensa. Mas assim, não vai ter como evitar. Se você quer crescer na sua vida, se você se sente que está muito travado, muito parado, procrastina demais, deixa muito para lá o que você poderia estar fazendo, aquele sonho que arde no seu coração, você vai ter que enfrentar essa crença do medo, vai ter que passar por cima. Senão você vai ficar infeliz. Porque você não realizar, você não correr atrás daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, te faz ficar infeliz, insatisfeito. E ninguém quer ficar infeliz, insatisfeito. Nós estamos aqui para sermos felizes, para poder realizar os nossos sonhos, os desejos, para a gente poder experienciar essa vida, poder ter essa experiência da melhor maneira possível. Então, já te adianto, não vai ter como você fugir muito disso. Se você está querendo expandir sua consciência, despertar a sua consciência, correr atrás dos seus sonhos, viver a vida dos seus sonhos, você vai ter que enfrentar as crenças do medo que foram implantadas em você. Todo mundo tem esses implantes, em maior grau ou menos grau, mas todos nós temos. Porque os nossos pais aprenderam com os pais deles, os pais dos nossos pais aprenderam com os pais dos pais dele, e a gente também aprende e a gente passa para os nossos filhos. Por isso que a gente tem que estar no processo de expansão da consciência, de limpeza de crenças, porque senão a gente pode passar para frente o que a gente aprendeu. E a gente tem que quebrar o ciclo. A gente pode escolher quebrar o ciclo, de não passar essas crenças para frente. Só que como já está dentro de nós, isso faz parte da gente, é como se fizesse parte da gente, a gente já se identifica muito com isso. Se a gente não correr atrás de limpar, a gente vai passar para frente. É isso que você quer? Eu acredito que não. Eu estou lutando, eu tenho dois filhos e eu luto diariamente para não transferir as minhas crenças para eles, porque eu já tenho essa consciência. Não estou ainda no grau que eu queria estar. Muitas vezes eu fraquejo, entendeu? O meu cérebro ainda, a minha mente ainda consegue dar umas rasteiras em mim, mas estou no processo. Então, se você também não quer passar para frente as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas crenças limitantes que foram enxertadas em você, você vai precisar olhar para isso, vai precisar limpar, tá? Não vai dar para jogar para debaixo do tapete por muito tempo, tá? O medo de crescer não é um destino, tá? Foi só uma programação. E a programação, ela pode ser reescrita, ela pode ser revertida. Essa programação que foi colocada em nós pode ser mudada, pode ser revertida, desde que você assuma a autorresponsabilidade de fazer isso, porque é você que vai ter que fazer. Não é muito justo, né? Porque a crença foi colocada em nós sem a gente querer, sem a gente poder escolher, e agora a gente vai ter que limpar. Pois é, amigo. A vida é assim, entendeu? Não adianta a gente ficar reclamando. A gente tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito para a gente poder desempenhar, desenvolver, desfrutar a vida que pulsa dentro de cada um de nós. Tá? E por fim, se o medo foi aprendido, ele também pode ser desaprendido. Se você foi ensinado a ter medo, você pode aprender a não ter medo. Medo de crescer, medo de evoluir, medo de prosperar. Todos esses medos que foram enxertados em nós quando nós
viemos para essa terra ainda na nossa infância. Geralmente, a maioria dos nossos medos foi enxertado em nós quando nós éramos ainda crianças. Então, a infância é um terreno muito bom se você conseguir utilizar ele da melhor maneira. E também é o momento onde a formação do ser humano está em plena escala. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que é mãe, que é pai, não sei se você tem filho, mas se você tem, eu acho que a gente tem ainda mais responsabilidade de fazer reforma interna, porque nós estamos formando seres humanos que vão imitar as nossas crenças, os nossos valores, os nossos hábitos. Então, amigo, aí que você tem mesmo que fazer a reforma. Aí mesmo que você tem que limpar. E é autorresponsabilidade. Nós temos que fazer. Ninguém vai limpar por nós. Nós temos que fazer essa limpeza. Ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Espero muito que esse conteúdo tenha despertado para que você possa ter coragem de fazer a limpeza que precisa ser feita, ressignificar, reprogramar essa programação que foi colocada em nós e que você consiga subir um degrau para que você possa realizar os sonhos e desejos que pulsam dentro do seu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.